Começa agora o programa Cris, que me diz? 3 minutos de prosa com Cris Ferreira. Rádio Cloud Coaching. O que eu quero te dizer é que o fato da mulher ser a maior responsável pelo trabalho do cuidado, essa é uma construção cultural e está muito impregnada no inconsciente coletivo, principalmente no Brasil e na nossa cultura judaico-cristã. Segundo Jean Genot de Boulen, psicóloga que escreveu o livro As Deusas que Existem em Todas as Mulheres, o arquétipo da mulher cuidadora é a deusa Hestia, a guardiã do fogo, do lar e da cidade. Hestia é aquela mulher que abriu mão da própria vida para vigiar, proteger, garantir a segurança e a integridade dos outros. Eu venho de uma família de mulheres cuidadoras, donas de casa, do lar. Minhas bisavós, avós e minha mãe são mulheres do lar e ficaram viúvas. Todas elas ficaram viúvas. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que as mulheres vivem mais que os homens porque elas cuidam mais da saúde e fazem menos extravagâncias. Quando eu pesquiso o porquê que as mulheres vivem mais que os homens, eu percebo que há vários estudos, mas não há um consenso. Quando se trata de homicídio e violência, as pesquisas mostram que 91% dos que são acometidos pela violência são os homens e jovens. Porém, tirando os homicídios, o que parece acontecer, que a mulher vive mais do que o homem, não é o fato dela cuidar mais de si, mas talvez, e aqui é a minha tese, é o fato dela ter que cuidar dos outros. A minha avó materna viveu até os 98 anos de idade, cuidando de um filho com mais de 70 anos e com esquizofrenia, que dependia dos cuidados até na alimentação, na higiene, na segurança, como se fosse uma criança quase. Por a vida inteira, a minha avó cuidou e criou 9 filhos. 9 filhos sendo dona de casa. E depois, já mais velha, meu avô ficou doente 10 anos depois que teve um AVC, impossibilitado de trabalhar e de desenvolver várias tarefas. Muitas das vezes ela tinha que dar até a comida na boca dele. Depois que meu avô morreu, a minha avó teve um filho no início dos anos 90 que foi diagnosticado com HIV. A luta dos dois foi contra a insegurança, o medo, os preconceitos, e o meu tio acabou falecendo em 95. Até então, a minha avó cuidando dele, claro. Com a minha mãe, não foi muito diferente. A minha mãe, dona de casa, doou a vida para a criação dos filhos, cuidado com a nossa alimentação, nos acompanhando nas tarefas escolares. Ela resolveu fazer faculdade aos 60 anos de idade, depois que o último filho faleceu. E aos 64, quando ela se formou, o meu pai logo teve um diagnóstico de câncer. E ela cuidou dele por 4 anos até que ele veio a falecer. Nos últimos anos, assim, já com a minha avó, com uma idade bem avançada, a minha mãe e uma das suas irmãs, elas precisaram assumir os cuidados com a minha avó, muitas das vezes fazendo supermercado para levar no médico, para poder administrar a casa, pagar as contas. E agora elas também tiveram que assumir o cuidado com o irmão com mais de 70 anos e com esquizofrenia. O que eu quero te dizer aqui é que eu não tenho resposta, mas eu tenho uma pergunta. Quem cuida de quem cuida dos outros? Chegamos ao final do programa Cris, que me diz? 3 minutos de prosa com Cris Ferreira. Rádio Cloud Coaching. Não perca! Cris, que me diz? 3 minutos de prosa com Cris Ferreira. Sempre às quartas, às 9h30 da manhã, com reprise na quinta, às 13h30 e na sexta, às 17h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br, baixe nosso aplicativo e ouça os podcasts.